pessoas sempre me perguntam por que desse termo terapias holísticas, né? E por que que eu fiz o meu tratamento e por que que eu transformei não só a minha saúde, mas tantas áreas da minha vida com esse tipo de terapia. As terapias holísticas, elas têm um propósito de tratar o corpo, a mente e o espírito. Quando você parte do princípio de que o corpo é muito pouco, de que a resposta do corpo, quando eu digo corpo, eu me refiro àquilo que é material, aquilo que é visível, ela é muito pequena, e você começa a ter a clareza de que a tua mente, ela influencia no teu corpo, mas existe algo que está para além, que existe aquilo que está a nível espiritual. E aí você começa a entender que é como se fosse um efeito cascata. Então, por exemplo, quem me segue aqui no canal sabe que eu falo muito da questão de saúde, porque a minha grande transformação, o meu grande milagre aconteceu nessa questão de saúde. Então, eu via materializado no meu corpo uma questão de saúde da qual os médicos me desenganaram. Então, eu não tinha mais uma resposta na medicina. Então, eu precisava entender como que eu ia fazer para desconstruir essa realidade que era que eu tinha. Como eu já estudava há muito tempo sobre esse tipo de terapia, eu já era Theta Healer, eu já fazia outras práticas de terapias holísticas, eu já acreditava, eu já conhecia essa ciência de que aquilo que se manifesta aqui na matéria não é somente isso que a gente está vendo, ela vem de algum outro lugar. Eu disse, agora tá a hora que eu vou ter que botar em prática aquilo que eu estudo. E essa foi a minha escolha. Então, o que é que a gente acredita? A gente acredita que, para além desse corpo que você está vendo, que você pega, que você sente, nós temos outros corpos, tá? Nós temos outros que a gente diz que são 7 corpos. E que, à medida que a gente vai machucando, maltratando esses corpos que são invisíveis, é como se a gente fosse criando camadas, como se a gente fosse criando manchas, até que isso venha a nível mental e que esse sentimento a nível mental se plasme a nível físico. Então, isso, às vezes, para quem está assistindo, para quem não estuda a respeito disso, é como se fosse assim, uma parada distante, assim, um devaneio, né? Mas eu sou a prova viva de que isso não é assim. Por que, Delane, você disse que eu sou a prova viva de que isso não é assim? Porque eu já tinha uma doença gravíssima manifestada na matéria. E eu precisava reverter, eu precisava tirar isso da matéria. E como que isso ia acontecer? Então, como foi que eu fiz? Eu fiz o processo inverso. Eu comecei a procurar, a buscar em mim essa conexão com Deus, que até então eu entendia que Ele estava fora de mim, e eu tive que fazer essa conexão com Deus dentro de mim. E a partir dessa aproximação, a partir dessa amorosidade, desse encontro com o amor incondicional do Criador, eu comecei a observar como a minha mente estava trabalhando, como é que os meus pensamentos funcionavam, quais eram os meus pensamentos de maior frequência, aonde que estava a minha vibração a maior parte do tempo. E aí eu tive que compreender como eu estava e saber aonde eu queria chegar. Porque se eu soubesse aonde eu estava, eu entendia pela lei universal da vibração que eu tinha que vibrar exatamente o oposto. Então, eu comecei a observar quais eram os pensamentos que eu tinha com maior frequência. Eram pensamentos de alegria? Eram pensamentos de bem-estar? Eram pensamentos de gratidão? Eram pensamentos de coisas boas? Ou a maioria do dia eu estava pensando em preocupação, em conta, em como que eu ia fazer, aquilo que eu tinha que fazer, qual o rendimento que eu tinha que dar, quais as preocupações que eu tinha. A minha mente, ela estava povoada
em bem-estar ou ela estava povoada de preocupação? Então eu tive que fazer essa autoanálise. E quando eu percebi, não, a minha mente está vibrando, é assim, eu estou vibrando em preocupação, em problema, em questão, agora eu só penso que eu vou morrer e tal. Como é que eu vou fazer diferente? Como é que uma mente que estava tão acostumada a pensar assim, vai pensar agora pelo menos 60% do tempo positivo, 70%, 80% e ter que ir mudando e desconstruindo isso dentro de mim? Através de práticas, através de meditação, através de Theta Healing, através de constelação familiar, eu fui aprendendo a olhar para dentro de mim e, como costumo dizer, me vendo como uma grande cebola. E quanto mais eu abria essa cebola, mais cascas eu limpava dessa cebola, mais camadas iam. E mais camadas iam. E aí eu comecei a ter um momento comigo mesma. Eu comecei a ter momentos onde eu fui me redescobrindo. E talvez não, eu tenho certeza, plena convicção de que se você está assistindo esse vídeo agora, este seja o seu momento de acessar as suas camadas, de acessar as suas questões. Porque quando a gente começa a buscar conteúdos dessa natureza, é porque a gente já está cheio de questionamentos, é porque a gente já está querendo saídas, soluções, a gente já começou a perceber que existe um para-além a esse corpo, que existe um trabalho a nível espiritual que é muito maior e que existe sim um comando a nível mental que está nos boicotando, que está nos prejudicando, porque pessoas que estão dentro de situações semelhantes reagem de formas totalmente diferentes, porque a nível mental elas alimentam programações diferentes. Então é a nível de mindset mesmo. E para que o nível espiritual? Porque existem momentos em que nós não conseguimos mudar nossa mente sozinho. Nós precisamos ter uma virada de chave, nós precisamos ter uma reprogramação. E nós temos sim esse amparo, esse suporte energético espiritual. Então, se você quer ver vídeos como esse, que você quer entender melhor sobre esse universo, se você precisa entender, compreender quais são as leis que regem o universo, que muitos de nós desconhecemos, e quiser aprender a vir ter práticas como essa, eu te convido a seguir o nosso canal, a estar junto com a gente nesse movimento, a fazer esse tipo de experiência. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo, vamos levando essa verdade para mais e mais pessoas, para que mais e mais pessoas possam compreender como é que funciona esse universo holístico, como é que funciona esse universo a nível de espiritualidade, que tipo de suporte à espiritualidade ela existe, ela está para te dar, ela está para te prover, porque na hora que você entende que tudo na vida está interligado, que nada é solto, que existem fios invisíveis que nos conectam a outras pessoas, que nos conectam aos nossos sonhos, que nos conectam a outras realidades, existem também fios que nos conectam para coisas que estão para além, que estão para muito além daquilo que você acredita que seja verdade, que seja realidade. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilha, dá um like, entra, vem fazer parte da nossa egrégora, que vai ser um prazer poder estar compartilhando com você. Assiste outros vídeos, os outros vídeos do canal já vão te ajudar bastante. E a gente tem um compromisso aqui no canal de estar levando essa mensagem para muito além.